Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Sebem, advogada, vice-presidente voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e coordenadora do Departamento Jurídico do IMAMA. Toda semana nós estamos postando vídeos com orientações jurídicas relacionadas àqueles pacientes que estão enfrentando um câncer de mama, para aqueles que já enfrentaram e que estão em busca dos seus benefícios que são oportunizados pela legislação. Dentre essas questões, surgem muitos pacientes que procuram o IMAMA com outras dúvidas, outras questões que não diretamente relacionadas ao câncer de mama. Questões da vida cotidiana, compromissos assumidos, questões contratuais, questões relacionadas ao direito de família, e já surgiu alguns questionamentos relacionados à obrigação de prestar alimentos e o câncer de mama. Nós tivemos uma paciente que ela teve um diagnóstico de um câncer de mama, ela está enfrentando um tratamento, ela teve a redução da sua capacidade de trabalho, porque ela é uma pessoa que presta serviço, é uma profissional liberal, então, consequentemente, a renda dela reduziu, mas, em contrapartida, ela tem uma obrigação judicial em alcançar pensão alimentícia para um neto. Isso é comum, tem previsão legal. Quando o principal obrigado não paga alimentos, que chamamos de pensão alimentícia, aquela pessoa que necessita de pensão, ela pode demandar contra os avós, que era o caso dessa paciente. Ela tinha uma ideia que o fato dela ter tido um câncer de mama autorizaria, de uma forma imediata, que ela não pagasse mais os alimentos para esse neto. Essa obrigação dela, ela foi imposta por uma decisão da justiça. Pois bem, ela não está exonerada, desobrigada, mesmo que temporariamente, a manter o pagamento dessa pensão alimentícia. Porque qualquer alteração no valor dos alimentos, seja no quantum alimentar, como do período de obrigação, ela só pode ser alterada através de um comando judicial, de uma ordem judicial. No caso dessa paciente, ela vai precisar entrar com uma ação que se chama ação de redução de alimentos, onde ela vai demonstrar nesse processo, através de provas, de documentos que consistem nos exames, no tratamento, na prova da redução da capacidade financeira dela e pedir para que o judiciário reduza o valor dos alimentos. Ela também pode fazer um pedido para exonerar, mas aí é um pouco mais difícil porque ela tem que demonstrar que a pessoa que necessita dos alimentos, ela não precisa mais desse valor. Seja porque contraiu uma relação de união estável, contraiu um casamento, adquiriu a maioridade e não continua estudando, ou se tornou capaz de se manter em função de ter uma renda própria. Então, ela terá que ingressar com essa ação, fazer a prova do que nós chamamos no direito de família de binômio alimentar. O que é o binômio alimentar? Toda vez que alguém precisar de alimentos, vai ter que fazer uma prova da necessidade de quem precisa e da possibilidade de quem tem que pagar. No caso da revisão de alimentos, acontece o mesmo. A parte que demanda, o autor da ação, tem que fazer a prova que houve uma redução dos seus ganhos, ou seja, uma alteração desse binômio alimentar, onde aquele valor que foi considerado no momento da fixação da pensão, ele sofreu uma alteração. E aí o judiciário, com base nessas provas, havendo uma demonstração que realmente alterou o binômio necessidade e possibilidade, vai reduzir os alimentos. Somente dessa forma, essa paciente que teve
uma redução nos seus ganhos em decorrência de um câncer de mama, porque no caso dela, ela era uma prestadora de serviço e não tem renda certa e determinada, ela precisa dessa decisão do juiz para que ela pague ou um valor a menor ou que ela exonere por completo essa obrigação alimentar. Um abraço a todos, boa semana, nos acompanhe em nossas redes sociais do Instituto da Mama.